Ó, vamos falar sobre o Corinthians agora? Vamos voltar a falar de campo, que o Corinthians entra em campo logo mais às 9h30 da noite na Neoquímica Arena contra o Novo Horizontino. Pela Copa do Brasil, ganhou o primeiro jogo por 1-0, inclusive foi na estreia do técnico Dorival Júnior. E agora está até tranquilo, precisa só de um empate para garantir a classificação nas oitavas de final. E até por isso tudo indica um time um pouco mexido aí, um time um pouco alternativo para enfrentar a equipe do Novo Horizontino. Hernanzito, você levantou a mão. Traz pra cá, gente, vem pra cá. Levantei a mão. Ele levantou a mão, eu tô achando que ele tá me chamando, ele tava ajeitando os cachos dele aqui, ó. Aí, ó, tava dando tapa. Pra Isa não ficar brava comigo. Não, o Corinthians hoje vai improvisar, né? E principalmente na lateral, né? O Mateuzinho ainda não tá 100%, né? Gerou toda aquela polêmica. Tem o Léo Maná, é bem verdade, que é um jogador da posição, mas há a possibilidade do Dorival Júnior improvisar um zagueiro ali na posição, né? Como faz o Zubeldia, por exemplo, no São Paulo, que o Ferraresi atua como lateral direito, vai lá, inclusive, bater lateral mesmo, sabe? Mas é zagueiro. E aí a possibilidade, uma das possibilidades aí para hoje, pelo menos o Dorival treinou assim, é usando um zagueiro pelo lado direito. Vamos ver como é que vai ser a escalação hoje, mas vai ser uma escalação mexida, porque tem a vantagem e vai jogar na Neoquímica Arena. Tipo o Félix Torres. Nossa. Tipo o Félix Torres na semana passada. Enquanto o PVC passeia pelo... Pode voltar pra cá, gente. A gente expõe o PVC. Ele vai resolver problema pessoal na hora do programa, a gente expõe, não tem problema não. Aqui a gente mostra. O negócio aqui é bastidor. O que você foi fazer lá, PVC? Guardar meu computador. Isso é hora, PVC? 3h22 no meio do programa? Tô brincando, PVC. Tá na hora do Samir. Ele quer mudar de assunto. Tá na hora do Samir. Quem chegou? O dono do cafezinho aqui, do cafezinho. Tá na hora do Samir. É uma vinheta para ele entrar? A musiquinha? É na hora dele ir embora depois. Tá na hora do Samir ir embora. Não é assim, Nossa, ele nem chegou. Você já... Que anfitrião você é, hein, PVC? Samir, meu amigo, pois por mim você é muito bem-vindo aqui, também tá? acho. A gente adora te ter aqui. PVC pensa diferente? Não. Não, eu tô brincando. Não vou criar treta aqui. Samir, bem-vindo, amigo. Vamos falar desse Corinthians aí. O Hernan já começou a esmiuçar um pouco desse time mexido, né, para essa partida contra o Novo Horizontino, até por ter a vantagem, mas também por ter alguns problemas físicos. Garro e Memphis ainda não voltaram. Tem a questão do Gustavo Henrique também, Mateuzinho. E esse problema na lateral, né? Porque o Mateuzinho está fora por problemas físicos, o Léo Maná ainda não se firmou. E aí o Dorival vem testando outras alternativas. Félix Torres, por exemplo, por ali. O que dá para a gente imaginar desse time, dessa lateral do Corinthians? Bem-vindo, amigo. Boa tarde, Luísa, PVC, Hernan, a quem nos acompanha de primeira. É como o Hernan já disse, né? O Corinthians talvez improvise hoje na lateral mais uma vez, né? Teve o problema do Mateuzinho, que ainda, né, a gente não sabe se está recuperado ou não, né? Foi feito um mistério em cima disso, até depois de tudo que aconteceu em relação à doutora Ana Carolina, né? E o Félix Torres pode ser improvisado mais uma vez. O torcedor corintiano gostou muito, né, da atuação do Félix Torres na lateral direita, inclusive deu aquela bela assistência, né, para o gol que foi anulado do Yuri Alberto. O Léo Maná, como você disse, não se firmou. Acho que hoje o grande problema do Corinthians é a linha de 4 defensiva, né? Porque a dupla de zaga ainda, com a ausência do Gustavo Henrique, o Dorival tem feito alguns testes e ainda a gente não... Né, dá para imaginar que a dupla titular hoje seja o André Ramalho e o Kaká, mas ainda não se firmaram. O Dorival tem feito os testes e agora o Félix Torres na lateral. Então o Corinthians tem essa dificuldade na linha de 4 que vai tentar resolver no mercado da bola no meio do ano. Enquanto isso, vai ter que, né, improvisar na lateral direita, já que o Léo Maná não agrada, né? Lembrando que o Corinthians emprestou o Fagner para o Cruzeiro, né? E pela nossa apuração, pagando R$500 mil por mês ao Cruzeiro para que o Fagner jogue lá por empréstimo. Então, assim, o Corinthians fez ótimos negócios na lateral, até porque renovou com o Fagner, né, no ano passado, renovou com o Léo Maná antes do início do Paulista. É bom lembrar que o contrato do Léo Maná vencia só no ano que vem, depois do fim do Paulista do ano que vem, e o Corinthians tem esse problema na lateral hoje. Só o Mateuzinho realmente é o titular absoluto e o reserva ainda vai ter que ser improvisado.
É um problema mesmo, PVC? Porque se a gente for pensar, Léo Maná, a gente estava, inclusive, né, falando do jogadores jovens, ele tem 21 anos, então ele ainda pode passar por esse processo de maturação. A gente estava falando do Rodriguinho agora há pouco sobre o São Paulo. Mas ele tem 12 jogos na temporada, 10 como titular. Há algumas críticas em relação às habilidades defensivas dele, ou talvez ele não consiga recompor tanto quanto se espera. O que dizer desse jogador e dessa questão da lateral? É de fato uma lacuna quando o Mateuzinho não está presente? Eu acho que o Corinthians não tem um jogador como o Ferrarese. Você diga, ou como o Bruno Fux mesmo. Que eu gosto mais do Ferrarese como lateral direito do que do Bruno Fux, que jogou como lateral direito. O Bruno Fux criou no Palmeiras uma sensação de que quando jogava o Bruno Fux de lateral, jogava com 3 zagueiros. E não era verdade, porque ele recompunha com linhas de 4. E o próprio Abel Ferreira falou isso em entrevista coletiva. Então não é exatamente terceiro zagueiro. O Ferrarese também não é terceiro zagueiro. O Ferrarese pode fazer terceiro zagueiro na construção, mas ele fecha linhas de 4 quando defende. O Félix Torres não tem a mesma característica. Não tem um zagueiro no elenco do Corinthians que tenha essa característica, mesmo em relação ao Bruno Fux. O Bruno Fux vai parar de jogar como lateral porque o Marcos Rocha voltou e o Mike voltou, e os dois fazem muito melhor esse papel. Mas o Félix Torres não faz como o Ferrarese faz. Então eu acho que tem um trabalho de fazer o Léo Maná melhorar na marcação. E ele só vai melhorar na marcação jogando. E jogando um jogo como o de hoje contra o Novo Horizontino, em que o Corinthians é amplo favorito, tem a vantagem de lá. Se você não jogar contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil, tendo 1-0 como vantagem, você vai jogar contra quem? Com todo o respeito ao Novo Horizontino, mas você já ganhou de 1-0 no jogo de fora. É exatamente o jogo que você pode testar um jogador para fazê-lo melhorar no aspecto que ele tem deficiência. Então eu iria com o Léo Maná, por causa disso. Ah, posso pagar o preço e sofrer o gol com 2 minutos de jogo no setor do Léo Maná? Claro que pode. Também pode sofrer o gol com o Félix Torres jogando ali. Mas acho que tem que trabalhar para ele. Que também não é um jogador que a torcida confia muito, né? Exatamente. Pelo histórico recente. O Félix Torres é expulso jogando de zagueiro, vai ser seguro jogando na lateral? Por exemplo, o Félix Torres. Uhum. É uma questão, né? De repente é justamente uma oportunidade boa para você testar esse jogador e ajudar nesse processo de maturação dele. Ainda é um atleta jovem. Agora, a gente está falando da lateral, o meio de campo também é uma questão, né? Porque o time sem Memphis e sem Garro sofre demais, peca demais pela criatividade, tem muitas dificuldades. Hernan, tem previsão de os dois voltarem? O Corinthians trabalha, quero ouvir o Samir também, mas você sempre muito bem informado de Corinthians. Será que contra o Galo, logo contra o Galo, esperava... Quero que eles se recuperem logo, tá? Mas não precisa jogar contra o Galo. Sábado na Arena MRV essa partida. Tem chances de os dois voltarem? O Garro já está um bom tempo fora e o Memphis há alguns jogos aí se recuperando dessa lesão que ele sofreu recentemente. O Garro ainda não, né? O Garro é um jogador que já está na transição, já está no campo, trabalhando, recondicionamento físico, né? Aquela questão toda, testes, explosão, saltos, enfim, tudo aquilo que a preparação física faz antes do jogador voltar de um longo período de inatividade. No caso dele, do Garro, o que me disseram foi primeira semana de junho. Então, naquela rodada lá, até o dia 12, até você parar para o Mundial de Clubes, o Garro pode ser relacionado, mas aí seria nessa primeira semana de junho. Então, eu não acredito agora, nessa rodada de 24 e 25 de maio, a presença do Garro. A do Memphis é uma situação de recuperação, né? Um jogador que já está avançando cada vez mais nessa recuperação. Não me surpreenderia ver o Memphis viajando no fim de semana, mas ainda é tratado como dúvida. Ainda está fazendo um processo para recuperar bem essa lesão que ele teve. Quero ouvir o Samir também, mas antes vamos chamar o campinho do Corinthians para a gente ter uma prévia do Corinthians que vai a campo logo mais contra o Novo Horizontino. Então temos aí, então, com fotinho e tudo, esse trem tá chique demais, a gente tá ficando muito chique pra você. Tem Hugo Souza no gol, Félix Torres sendo colocado aí na lateral direita. Olha, Félix Torres de lateral. De lateral aí, André Ramalho e Kaká, dupla de zaga, né? Que também gera alguns calafrios aí pro torcedor corintiano. Andilério na lateral esquerda e a gente tem um meio de campo com Ranielli, Martínez e Coronado. E o Carrídio também aparecendo mais ali à frente pela direita. Yuri Alberto, Angel Romero, na verdade, e Yuri Alberto. É isso que a gente pode imaginar de hoje, Samir? E Memphis e Garro. Garro ainda não, Memphis pode ser contra o Galo?
O Garro, certeza que não. A ideia é que ele retorne aos gramados no jogo contra o Vitória da Bahia, né, no dia 1º de junho. Uma coisa que eu apurei dentro do Corinthians é que a ideia não é retornar com os atletas que se recuperam de lesões em gramado sintético. Isso pode servir também para o Memphis. A lesão, né, o entorse que o Memphis teve ali no tornozelo foi considerado um entorse grave, né, tanto que ele vem desfalcando o Corinthians. Então, a avaliação que está sendo feita, a não ser que ele tenha uma recuperação maravilhosa nessa semana, é que não volte contra o Atlético Mineiro também, aí talvez, né, possa bancar o retorno do Memphis, ou junto com o Garro contra o Vitória, ou a partida também que é decisiva contra o Huracan. Mas a questão de grama sintética está pesando na avaliação do departamento de futebol do Corinthians. Em relação ao time, o Maicon não está no nosso campinho, e se não jogar vai ser porque o Dorival vai poupar, né? Porque o Dorival tá, não sei se chega a estar encantado com o Maicon, mas é o jogador de confiança dele hoje do meio campo, né? Virou o responsável ali por iniciar, né, as jogadas, né, a armação das jogadas do Corinthians. O Corinthians tem jogado muito com o Dorival no 4-1-4-1, né? Joga no 4-4-2 também, mas quando não tem o Memphis junto com o Yuri lá na frente, ele nunca joga com as duas linhas de 4 no 4-4-2, ele tem optado pelo 4-1-4-1, e o Maicon é o responsável por essa saída de bola. Sem o Maicon, né, ele não curte muito a ideia talvez do Ranieri, mas vai ter que ser o Ranieri. E hoje talvez, como está o nosso campinho está aí no 4-3-3, pode ser que ele coloque duas linhas de 4, e aí joga com o Ranieri e Martinez por dentro, o Carrillo aberto na direita, e o Coronado na esquerda, e lá na frente o Romero e o Yuri Alberto, né? Ou o Thales Magno. A gente vai ter que aguardar, porque o Dorival tem feito muito rodízio, né? Então fica difícil da gente, né, tá acertando a escalação, ele sempre está surpreendendo. Mas fica essa dúvida aí em relação também ao esquema tático, né? Não sei o PVC com a excelente prancheta dele, o que ele acha disso, né? Se o Corinthians vai no 4-1-4-1, porque hoje joga em casa, né? Tem um resultado 1-0, enfim. Mas também tem essa questão do esquema tático aí, para a gente colocar os jogadores, né, nos lugares certos aí do Corinthians e ver qual o esquema que ele vai jogar. Muito bem, Samir, vamos me despedir de você, mas tem na hora do Samir. Agora tá na hora do Samir ir embora. Até porque ele tem que trabalhar muito hoje. Mas tem Só uma informaçãozinha também que chegou para mim, que é importante. O Augusto Melo foi para Brasília hoje de novo. E não é aquela piada não, né? Aquilo que aconteceu com o Vicente Matheus, o PVC deve lembrar, né? Do agente que veio de Brasília. Ele falou, mas como de Brasília? Eu vou negociar com alguém que tem uma Brasília? Ou tem uma Mercedes, né? Não é isso do Vicente Matheus que a Marlene contava. Ele foi para Brasília mesmo e dizem, né, que foi lá se encontrar com o Alexandre de Moraes, o ministro. Eu entrei em contato com a assessoria do Augusto, eles confirmaram para mim que a assessoria confirmou que ele realmente foi para Brasília, mas é um encontro institucional, tá? Uma reunião institucional, não confirmou o novo encontro com Alexandre de Moraes, que já aconteceu na semana passada, mas a gente apurou também que, né, pode rolar esse encontro hoje, viu, Luiz? A informação importante que chegou. Boa, informação importante envolvendo a política do Corinthians. A gente segue acompanhando, né, toda a situação do Augusto Melo aí. Final, dia 26, tem a votação do Conselho. Segunda-feira. Segunda-feira. Aliás, segunda-feira... Vai acontecer tudo. Vai acontecer tudo. Segunda-feira, esse programa aqui... Se tiver eleição domingo, o presidente novo toma posse na segunda... Apresentação do Ancelotti. Apresentação do Ancelotti, se ele vai pegar o voo lá. Vai ser pós-rodada, depois de um Palmeiras e Flamengo. Se não faltar luz em Barajas, ele vai pegar o avião lá em Marli e vai descer no Rio de Janeiro na segunda. Se tiver votação no Corinthians, pode ter então bora pro break. Ó, Samir, para eu me despedir de você, tem uma mensagem aqui no chat do Thiago Sten. Samir, dá uma pesquisada. Tem uns cafés premium aqui no Espírito Santo. Arábica bom... da região do Vale do Caparaó. Fica a dica aí para você incrementar seu cafezinho. Espírito Santo, que é o rei do Conilon, né? Que é uma variedade de café, o Espírito Santo domina. Um abraço. Eita, sabe tudo, hein? Beijo, Samir.